Bom dia. Oi, Karim. Oi, Úrsula. Pessoal de fé aí me acompanhar. Essa com uma musiquinha bacana. Oi, nega. Do Skank. Ô, Andrés. Bom dia, Fran. Tão bonitinha essa música. Algo parecido. Aliás, os mineiros têm um berço musical muito bacana, né? Tem muita gente boa lá. Tem o Clube da Esquina, tem Pato Fu, Skank. Oi, Rubia. Tem uma turma forte assim na música. Toninho Horta, Milton Nascimento, Lô Borges, Beto Guedes. Eu vou lembrando um monte de gente. Todos os mineiros, né? Mineirinho. Bom dia, Rosa. Oi, Daia. Começar o sábado com essa musiquinha. Tudo bem, Thalita? Então vamos lá. Então, gente, bom dia para vocês. A gente está lendo, então, dando os créditos, esse livro do Thich Nhat Hanh, né, que é o mestre vietnamita, o mestre budista Zen. Ele está vivo ainda, ele está lá no Vietnã agora. Ele tem um templo na França, no sul da França, chamado Plan Village. Procurem ali, vai um tempo bacana assim. E isso aqui é seguindo as pegadas do Buda. O tradutor é o Enio Burgos, aqui do sul, do Rio Grande do Sul, ele é budista também, da editora Bodhigaya. Então, onde é que a gente está agora? Bom dia, Fabiola. Ontem, né, eu li que o Kondana e os amigos dele, aqueles 5 ascetas, lembra, né? Os 5 ascetas, eles viraram discípulos do Buda, né? Viraram arha, né? Eles atingiram. E aí eles começaram a seguir o Buda para tudo que é lugar. Bom dia, a Jéssica. Oi, Cristina, tudo bem? De volta, que bom. E aí eles começaram a seguir o Buda para tudo que é lugar, né? E o Buda vai começando a formar a sua sangha agora, né? Aquela comunidade de leigos, de monásticos, né? Ou comunidade de leigos também, tá bem? Então hoje é o capítulo 23. Aqui, para quem está chegando agora, a proposta é ler todos os dias. Serão 81 dias ininterruptos, né, de leitura. E leitura comentada, né, em que eu consigo explicar um pouquinho para vocês e despertar essa vontade de estudar o budismo, entender que o budismo não é uma religião em que vai pregar alguma coisa. Não, o budismo não prega nada. Ele só vai fazer com que vocês estudem a mente, né, e estudem as relações que vocês têm com as coisas, com as pessoas, mudar o olhar da posição da sua mente em relação ao mundo. É isso que o budismo faz. Ele nos coloca numa posição de mente diferenciada do resto, olhando para as coisas, vendo as coisas como elas são, sem máscaras, sem subterfúgios, sem mascarar, olhando para a própria realidade, não o reflexo da realidade. E quando eu digo isso, a gente vai começando a olhar para si, olhar para si, olhar para si, e quando vê que está em estado de meditação e vivendo no momento presente. Essa é a ideia do budismo, basicamente. Dharma Nectar, o nome. Era hábito do Buda levantar cedo, sentar em meditação e depois fazer meditação caminhando entre as árvores da floresta. Certa manhã, enquanto andava, viu um homem belo, elegantemente vestido, nos seus quase 30 anos, discretamente encoberto pela névoa da manhã. Gotama sentou numa rocha larga, e quando o homem se aproximou bem perto da rocha, ainda sem perceber o Buda, murmurou: desagradável, repulsivo. O cara tava brabo, né? Esse rapaz, hein? Aí o Buda falou, o mestre falou: nada é desagradável, nada é repulsivo. Já só tá lá, você tá lá desabafando para ti mesmo, no meio da floresta, não tem ninguém ouvindo, e aí é desagradável, é repulsivo, seja lá o que o cara estava dizendo aí. Ele, não, nada é. Quando ele diz nada é repulsivo, nada é desagradável, porque as coisas não são desagradáveis, gente. As coisas não possuem características nelas, né?
A gente, e o Buda está dando ensinamentos já nessa frase aí, né? Porque a gente vai dando característica para as coisas. A gente olha para uma flor e diz, a flor é bonita, né? Mas onde é que está a beleza na flor? Me expliquem. A flor não é nem bonita nem feia, a flor não é nada. A flor não possui características intrínsecas inerentes a ela, entende? Eu estou com erva na boca. Ela não possui características. A flor simplesmente é flor. Nem flor é flor. Porque a flor, esse nome flor é o nome que a gente dá para as coisas, a gente dá um nome para as coisas, né? E quando eu dou um nome para alguma coisa, eu tiro toda a possibilidade de ela ser qualquer outra coisa. Quando eu digo que isso aqui é um copo, eu tiro a possibilidade dele ser, sei lá, um rolo, um assador, qualquer coisa. Ou uma coisa sem nome. E o Buda está mostrando isso. Que a gente vai dando características para as coisas e a gente se aprisiona aquilo. Quando eu digo que isso é um copo, a partir desse momento eu só vou usar isso aqui para copo. Nada mais. Uma criança vai olhar, vai brincar de carrinho com ela, entende? Porque a criança tem a mente livre. E para que serve isso quando ele diz isso? Nada é desagradável, nada é repulsivo. Porque a gente se prende às características das coisas, das pessoas, a imagem que a gente vê nos outros, a gente solidifica aquela imagem, a gente deixa ela sólida, e ao mesmo tempo a gente deixa sólido as coisas que a gente vê dentro da gente. Então a gente olha pra gente, um dia a gente teve um dia ruim, e aí, ou teve uma raiva, né? E aí de repente eu começo a agir no mundo e dizendo, não, eu sou aquele que tem raiva, eu sou aquele que tem depressão, tem ansiedade. Mas foi aquele momento, dentro daquelas causas e condições que deu esse tom para tua vida, essa cor para tua vida. E tu começa a acreditar que tu é aquilo. Só que tu não é isso, entende? Tem muitas variáveis. Basta ficar atento. A gente está mudando o tempo inteiro. O homem estancou em sua trilha. A voz era clara e mansa. E ele olhou para o Buda sentado ali, relaxado e sereno. O jovem retirou as sandálias e inclinou-se, fazendo profunda reverência diante dele. Então sentou-se em uma rocha próxima. O Buda perguntou, o que é tão desagradável, o que é tão repulsivo? O rapaz apresentou-se como sendo Yasa, o filho de um dos mais prósperos e renomados mercadores de Varanasi. Sempre desfrutara de uma vida de esplendor e facilidades. Seus pais satisfaziam todos os seus caprichos, provendo-o com todos os tipos de prazeres, incluindo uma bela propriedade, joias, dinheiro, vinho, cortesãs, banquetes e festas. Mas Yasa, sensível e pensativo, começou a sentir-se sufocado com aquela vida de prazeres e não conseguia encontrar mais nenhum contentamento nela. A vida vazia. Ele era como uma pessoa trancada numa sala sem janelas. Ansiava por um pouco de ar fresco, por uma vida simples e saudável. Na noite anterior, Yasa e alguns amigos reuniram-se para festejar, beber, tocar música e entreterem-se com adoráveis jovens cortesãs. No meio da noite, o rapaz acordou e olhou para seus amigos e para as jovens mulheres, esparramados e adormecidos. Naquele instante, soube que não podia continuar a viver daquele modo. Ele jogou um manto sobre o seu corpo, enfiou um par de sandálias e saiu pelo portão da frente sem sequer saber para onde iria. Vagou desatinadamente toda a noite, até encontrar-se, por acaso, no Parque dos Cervos de Sipatana, e agora, enquanto o sol se erguia, ele se sentava de frente ao Buda. Então ele estava descontente com a vida, né? Aquela vida vazia dele ali, ele estava, né, de cara já. Siddhartha aconselhou, Yasa, esta vida é cheia de sofrimento, contudo, também é cheia de muitas maravilhas. Né? Afogar-se em prazeres sensuais faz mal à saúde tanto do corpo quanto da mente. Se você vive simples e salutarmente, sem ser regido pelos desejos, é possível experimentar as muitas maravilhas da vida. Ontem a Bela, minha filha, ela tem aquele o Insta, a maratonista, né, que é de séries e filmes, e ela está aqui, então ela está em casa esse final de semana. E a gente estava assistindo Generation, não me lembro o nome do episódio, da temporada, da série. É um documentário que fala sobre essas gerações, assim, uma geração de ricos, principalmente americanos, alguns chineses, assim, mas não é riquinho, é bilionários, assim, sabe? Eu fiquei impressionado, eu não conseguia imaginar que existiam pessoas assim, que viviam num mundo de um luxo sem sentido, assim, de construção de coisas, de viver numa riqueza fútil, que não serve para nada. Procurem aí, Generation... não vou lembrar, depois talvez eu escreva ali, mas procurem.
Eu fiquei apavorado. O reino dos deuses, assim, totalmente sem medida e sem propósito e sem, não serve para nada. Nada. Eles gastavam dinheiro com coisas sem sentido. E você pode ver as árvores estendendo sob a neblina em pleno alvorecer. Não são lindas? O Buda dizendo para ele, né, olhar para as coisas simples da vida. A lua, as estrelas, os rios, as montanhas, a luz do sol, as canções dos pássaros, os sons murmurantes das vertentes. Todos são manifestações do universo, ou podem prover-nos com infinita alegria. A felicidade que recebemos dessas coisas nutre mente e corpo. Feche os olhos, inspire e expire algumas vezes. Agora abra-os. O que vê? Árvores, névoa, céu, raios de luz do sol. Mesmo seus 2 olhos são maravilhosos. Por ter estado sem contato com maravilha como estas, você acabou desperdiçando sua mente e seu corpo. Algumas pessoas desperdiçam tanto suas mentes e corpos que querem cometer suicídio. Acontece, né? Elas enxergam... isso. Ali, ó, o Felipe já colocou ali a Generation Wealth. Então, esse é o nome. Eu disse para ela, não vou dormir. Tu bota essas coisas de terror pra gente. Eu fiquei muito assustado. De verdade mesmo. Fiquei chocado. Como pode? Como pode isso existir? Eu não consigo entender esse tipo de coisa. A gente precisando, né, mudar esse mundo, assim. Algumas pessoas desperdiçam tanto suas mentes e corpos que querem cometer suicídio. São essas pessoas aí, dessa série. Elas enxergam apenas sofrimento na vida, mas o sofrimento não é a verdadeira natureza do universo. O sofrimento resulta do modo como vivemos e da nossa compreensão equivocada da vida. Aqui, ó, eu não sou contra as coisas, a gente aproveitar os prazeres da vida, entende? Sim, tem que aproveitar. É o caminho do meio, né? O caminho do meio. Tu viu o Buda falando, né, esses dias ali antes, nos outros capítulos. Aproveite-se junto com os amigos, conversem, tome sua cerveja, não sei o quê, mas volta para as coisas, né? Volta para as coisas reais da vida, assim. As palavras do Buda tocaram Yasa, como tenras gotas do fresco orvalho, aliviando seu coração ressequido. Preenchido com felicidade, ele se prostrou diante do mestre e pediu para tornar-se discípulo. O Buda ajudou-o a levantar e disse: o monge vive uma vida simples e modesta. Ele não tem dinheiro, dorme numa cabana de capim ou entre as árvores. Come somente aquilo que recebe ao mendigar, uma única refeição por dia. Você pode viver tal vida? Sim, mestre, ficaria feliz em viver essa tal vida. O Buda prosseguiu: o monge devota sua mente e corpo à liberação, a fim de ajudar a si mesmo e aos outros. Ele concentra seus esforços na ajuda para aliviar o sofrimento. Você faz o voto de seguir tal caminho? Sim, mestre, faço o voto de seguir tal senda. Então aceito-o como discípulo. Um membro da minha comunidade é chamado bico, um mendicante. Todos os dias você irá mendigar sua comida para nutrir-se. Irá praticar a humildade e estar em contato com os outros a fim de mostrar-lhe o caminho. Somente então surgiram 5 amigos do Buda e primeiros discípulos. Yasa levantou e respeitosamente cumprimentou a cada um. O Buda apresentou-o a ele, voltando-se para Kondana. Disse: Kondana, Yasa deseja tornar-se um bico. Eu o aceitei. Por favor, mostre a ele como vestir um manto, carregar uma tigela de mendigar, observar sua respiração e praticar meditação sentado, meditação caminhando. Já chegou já praticando, né? O negócio é... Yasa inclinou-se para o Buda e seguiu Kondana, que o levou para sua cabana, onde raspou os cabelos do homem e deu-lhe instruções conforme o Buda. Isso naquela época, né? Hoje não é assim, né? A gente tem que seguir os preceitos, tem todo um tempo, assim, tu já não vira monge, assim, já sai raspando, não é bem assim. Naquela tarde, o pai do rapaz veio procurá-lo. Por toda a manhã, um criado havia desesperadamente perseguido Yasa por ordem paterna. Um servo seguiu as pegadas dele até o Parque dos Cervos, e lá encontrou as sandálias douradas abandonadas sobre uma grande rocha. Depois de pensar um pouco, concluiu que seu amo estaria junto ao grupo de monges e voltou correndo para contar ao seu senhor. Quando o pai de Yasa chegou, encontrou o Buda serenamente sentado sobre uma rocha. Ele juntou as palmas e respeitosamente questionou: Venerável monge, você viu meu filho Yasa?
O Buda moveu-se para uma rocha mais próxima e convidou-o para sentar-se. Ele disse: Yasa está na cabana e demorará algum tempo. O pai de Yasa escutou o Buda recontar tudo o que tinha ocorrido naquela manhã. Siddhartha ajudou-o a entender os pensamentos íntimos e as aspirações do jovem. Yasa é um rapaz brilhante e sensível. Ele encontrou o caminho da liberação para o seu coração. Agora ele tem confiança, paz e alegria. Por favor, fique feliz por ele. O Buda também lhe contou como era possível viver de um modo que reduzia o sofrimento e a ansiedade, criando paz e alegria para si mesmo e todos ao redor. O mercador sentia-se mais leve a cada palavra dita pelo Buda. Ele levantou-se, juntou as palmas das mãos e pediu para ser aceito como discípulo leigo. Então tem muito disso, né? O Buda ficou em silêncio por um momento, então falou: Meus discípulos buscam viver conscientemente, evitam matar, cometer adultério, falam a verdade e evitam álcool e estimulantes que perturbem a mente. Isso são os 5 preceitos. Se o Senhor sente que pode seguir por tal senda, eu o aceitarei como discípulo leigo. O pai de Yasa ajoelhou-se ante o mestre e uniu suas mãos. Permita-me tomar refúgio em seus ensinamentos. Então ele está tomando refúgio no Dharma. A gente toma refúgio no Buda, no Dharma e na Sangha, né, nesses 3 refúgios. Por favor, mostre-me o caminho nesta vida. Faço o voto de manter plena confiança em seus ensinamentos por todos os meus dias. Siddhartha ajudou o mercador a erguer-se. Yasa juntou-se a eles. Estava vestido com um manto de bico e sua cabeça estava raspada. O novo monge sorriu com rara alegria. Juntou suas palmas, fazendo um botão de lótus com as mãos, e assim inclinou-se para seu pai. Yasa parecia radiante. Seu pai jamais o havia visto tão feliz. O homem inclinou-se para o filho e disse: Sua mãe está em casa e muito preocupada com você. Yasa respondeu: Irei visitá-la a fim de aliviar suas preocupações, mas fiz votos de seguir o Buda e viver uma vida de serviço dedicada a todos os seres. O pai voltou-se para o mestre. Por favor, permita-me convidar a você e a seus bhikkhus para uma refeição amanhã em minha casa. Nós ficaremos profundamente honrados se puder vir instruir-nos sobre o caminho do despertar. O Buda voltou-se e olhou para Yasa. Os olhos do novo monge cintilavam. Então o mestre concordou. No dia seguinte, o Buda e seus bhikkhus comeram na casa dos pais de Yasa. A mãe chorou, comovida ao ver o filho tão bem e feliz. O Buda e seus companheiros foram convidados a sentar em cadeiras acolchoadas. A dona da casa serviu em pessoa. Como os bhikkhus comiam em silêncio, ninguém mais falou, nem os servos. Quando haviam terminado, a refeição e as tigelas de mendigar foram lavadas, os pais de Yasa inclinaram-se diante do Buda, e então sentaram-se em lugar bem à sua frente. O Buda falou a eles sobre os 5 preceitos que conformam a base da prática dos discípulos leigos. Então os leigos recebem 5 preceitos. Os preceitados, como eu, né, do budismo, eu recebi 16 preceitos. Então, além desses 5 que vocês vão ouvir aqui agora, a gente tem mais os outros 9? 11? Os primeiros preceitos, o primeiro preceito é não matar. Todos os seres vivos temem a morte. Se verdadeiramente seguirmos o caminho da compreensão, do amor, nós observamos esse preceito. Não apenas protegermos a vida humana, como também protegermos a vida dos animais, vegetais e minerais. Observando tal preceito, nutre-se compaixão e sabedoria. O segundo é não roubar. Não temos o direito de roubar a propriedade de outrem, nem de alcançar prosperidade tirando vantagem do trabalho dos outros. Devemos encontrar meios de ajudar os outros a se manterem. O terceiro preceito é não se envolver em conduta sexual imprópria ou inadequada. Não violar os direitos e compromissos dos demais. Sempre permanecer leal. O quarto preceito é não dizer inverdades, não mentir. Não emitir palavras que distorçam a verdade ou causem discórdia e ódio. Não espalhar boatos acerca dos quais não se conhece a verdade. O quinto preceito é não beber álcool ou quaisquer outras substâncias que alterem ou perturbem a lucidez da mente. Esses são 5 preceitos. Né? Como eu disse, a gente tem mais, a gente recebe 16 preceitos. O Tishnahan, aqui ele está colocando os preceitos como o Buda colocava. Né? Tem um livrinho do Tishnahan que são 5 treinamentos da mente. É
Desses livrinhos pequenininhos assim, agora nem sei onde ele está. Mas é um livrinho bem pequenininho. Comprem esse livrinho, deve ter um e-book também, né? É bem bacana, porque ele vai dizer que é 5 treinamentos da mente. Então as pessoas dizem, jamais vou seguir esses 5 preceitos aí, porque eu gosto de tomar uma cerveja, não sei o quê. É treinamento. É só treinamento. Não é proibido tomar uma cerveja, pode tomar uma cerveja, entendeu? Tu vai treinando, tu vai vendo como é que tu te comporta quando tu toma uma cerveja. Tu vai ficando com a mente atenta àquilo o tempo todo. E tu vai vendo o quanto isso pode te prejudicar ou não. Né? É treinamento. Treinamento é com gentileza que a gente tem que fazer. A gente tem que viver uma vida com gentileza com a gente mesmo, com autocompaixão, com ahimsa, né? Que a gente fala no yoga, que é sem violência, sem autoviolência. É um caminho do meio. Então a gente vai treinando. E aí as pessoas às vezes acham que a gente recebe os preceitos e pronto, agora ele, né, eu não vou convidar o Jefferson para uma festa porque ele... Não é isso. Não é assim que funciona. Se vocês viverem o espírito dos 5 preceitos, evitarão o sofrimento, a discórdia para si mesmo, sua família e seus amigos. Vocês multiplicarão e muitas vezes a sua felicidade em vida. Enquanto a mãe de Asa escutava o Buda, sentiu como se um portal de felicidade se abrisse em seu coração. Ela estava feliz por saber que seu esposo já havia sido aceito como um discípulo leigo pelo Buda. Ajoelhou-se diante dele e juntou as palmas das mãos. Ela também foi aceita como uma discípula leiga. Pouco depois, Siddhartha e os 6 monges, retornaram para Isipatana. Então é isso. Amanhã a gente vai ler Tomando Refúgio, né? Mostrar como é que funciona assim. Bacana, né? Ele vai conduzindo a sangue, ele vai se ajustando e fazendo isso. É muito bonito. Muito bem, gente, por hoje é isso. Bom sábado para vocês. Amanhã, domingo, a gente está aqui de novo, né? Espero vocês todos, certo? E um bom dia. Aproveitem o dia. Que os méritos desse nosso encontro se expandam e toquem a todos e que eu possa me tornar o caminho iluminado.